Levítico, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, nós iremos ler. Digam glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar, diga, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo ou separado. O fogo que está sobre o altar, diga, o fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote, diga, acenderá lenha nela cada manhã, e sobre ele porá em ordem, diga, em ordem, o holocausto sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora todos, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se Vamos fazer uma correção. Vamos fazer uma correção. A parte B diz e não, porque quando você diz e não, é porque vai haver uma possibilidade. O versículo certo, ele diz, não se apagará. Ok? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Eita glória. Podeis acertar, igreja. Fique orando pelas nossas vidas. Que Deus nos dê um entendimento nessa noite. Amados, todos nós conhecemos o livro de Levítico, que é o livro que foi revelado a Moisés. E o próprio Deus falou a Moisés todas as vezes que o encontraram para ditar a lei para o seu povo. Nós podemos dizer que o livro de Levítico ele foi totalmente direcionado ao povo de Israel. Mas o livro de Levítico ele tem algo muito interessante, que se nós trouxermos para os nossos dias, nós vamos ver uma simbologia de tudo aquilo que o Senhor ele falou. Até porque quando se trata de altar, quando se trata de fogo, quando se trata de presença de Deus, quando se trata de lenha, quando se trata de holocausto, quando se trata de oferta, quando se trata de sacrifício, logo muda as coisas. Porque nós entendemos e sabemos que tudo isso faz parte da nossa vida. Nós vivemos num mundo bem atualizado, sim ou não? O crente, ele já sabe de tudo. Quando se vai pregar para o crente, ele sabe tanto, que muitas vezes ele fica até corrigindo. Então o crente sabe demais. Agora tem uma coisa que o crente precisa aprender, irmão. É viver uma vida de gratidão a Deus. E nós estamos vivendo momentos que a gente tem que reconhecer isso na nossa vida, esse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor ele já tem feito, que a gente não pode se esquecer. E até mesmo as coisas que o Senhor ainda vai fazer e que nós já temos que ser gratos a respeito dessas coisas. E quando nós vemos o livro de Levítico, nós entendemos que todo o livro ele é manifesto a uma lei.
Se os irmãos perceberem, ainda no capítulo 6 de Levítico, quando inicia-se o primeiro versículo, a palavra vai dizer: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que lhe emprestou, ou o que lhe tomou de emprestado, ou o que deixou na sua mão, como diz o texto, ou roubou, ou que reteve violentamente, que tomou do seu próximo, ou que achou o perdido e o nega com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado pelo pecado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado, ou emprestado, ou perdido e que achou. Ou tudo aquilo sobre o qual jurou falsamente, restituirá, ou seja, devolverá em seu todo. E ainda sobre isso, acrescentará o quinto. O quinto era justamente a obrigação que todo aquele que pecar, nesse sentido ou em outro, eles viessem devolver, ou, por que não dizer, viessem fazer, sacrificar, mas agora para Deus. Um tempo em que as pessoas estavam se acostumando a pecar e cobrir os seus pecados com os seus holocaustos, com as suas ofertas, com aquilo que era levado para o sacerdote apresentar diante de Deus. Nisso, Deus, ele cria uma lei chamada Lei do Holocausto. E, inclusive, nós vemos adiante várias leis. Só que ela chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque é uma lei que Deus dera a Moisés, aos filhos de Arão e Arão, que todas as vezes que essas coisas viessem acontecer, fosse necessário que eles fizessem a lei do holocausto. Por isso, a partir do versículo de número 8, uma vez mais, Deus fala novamente a Moisés, dizendo, agora de uma forma diferente. Primeiro, ao versículo 9, ele diz, dá ordem a Arão e a seus filhos. E diz para ele que esta é a lei do holocausto. E este holocausto precisará ser queimado sobre o altar todo dia e toda noite. Diz para ele que em nenhum momento esta lei pode ser revogada ou pode ser mudada. Ele tem que sacrificar. Ele deve apresentar o holocausto diante do Senhor. Glória a Jesus. E aí, como nosso Deus, ele é um Deus de organização, porque quem faz bagunça é o nosso adversário. Mas o nosso Deus, ele é um Deus organizado. E aí ele começa a ditar a forma que o holocausto deve ser realizado. Versículo 10. A primeira coisa que deve acontecer. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, ou seja, sobre o seu corpo, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto do altar. É como se ele precisasse cumprir com um ritual. E era basicamente isso que era feito.
A primeira coisa que o sacerdote precisava fazer era vestir as suas vestes. Só que essas vestes eram uma veste diferenciada daquela que ele estava vestindo. Ele precisava vestir uma veste de linho. Eu fui ver essa questão porque do interesse que o sacerdote vestisse uma veste de linho. A veste de linho, ela tem um símbolo para o judeu, que ela é a vestimenta que cobre a sua nudez. E essa veste era vestida por baixo das outras vestes que viriam sobre ela. Era como se fosse as suas roupas íntimas, só que de forma diferenciada. Era uma roupa totalmente feita de linho, e qual o sacerdote deveria usar quando ele fosse sacrificar. Veja que além das vestes que o sacerdote ele precisava vestir, ele precisava levantar, em outras palavras, ele precisava retirar toda a cinza que estava ali, que fora queimada do holocausto, do cabrito, do bezerro, né? De um animal que foi ali levado para ser sacrificado. Ele precisava tirar aquela cinza quando houvesse consumido o holocausto de sobre o altar. Por quê? Porque isso é uma simbologia que toda vez que nós falamos de altar, agora uma vez nós estamos relacionados à nossa vida. Porque o verdadeiro altar levantado hoje não é esse altar que você está vendo. Não é esse púlpito. É as nossas vidas. Nós somos o verdadeiro altar, a qual deve-se continuamente ser apresentado o sacrifício ao Senhor. Sem que de forma alguma nós nos deixe ser levado, tira só um pouquinho do agudo aí, por qualquer uma coisa que venha tirar a nossa atenção, e aí a gente venha perder, irmãos, as estribeiras, falando mais fácil, e a gente venha sair dos planos de Deus. Então a nossa vida, ou por que não dizer, o fogo do nosso altar, ele precisa continuamente estar aceso. Além de tirar a cinza, porque era necessário, porque a cinza, ela simboliza o pecado. Por isso que eu disse que há uma simbologia muito grande nesse texto. Nós vemos vários textos, mas esse ele nos chama muito a atenção, porque ele fala de oferta. Ele fala de sacrifício. Ele fala de expressão de gratidão naquilo que nós apresentamos a Deus, naquilo que nós oferecemos a Deus. Porque aquilo que nós oferecemos a Deus não pode ser qualquer coisa. Tem que ser o melhor. Haja vista que todas as vezes que eles apresentavam um cordeiro manco, aleijado, o Senhor ele não recebia. Haja vista que quando o sacerdote ele adentrava em um lugar chamado Santíssimo, para ali levar as ofertas que as pessoas traziam, se ele não tivesse com o seu altar, ou seja, com a sua vida reta diante de Deus, ele era fulminado naquele momento. Então veja por que, irmãos, a necessidade de que quando nós formos apresentar o nosso sacrifício ao Senhor, é necessário nós cumprir com todo o rito que o Senhor ele nos faz hoje entender, para que verdadeiramente o nosso altar ele continue limpo, íntegro, ele continue com a chama acesa.
Mas, pastor, por que que muitos altares já estão quebrados? E eu vou lhe dizer. É porque são altares que já não há mais holocausto. É porque são altares que o fogo já não arde mais. E isso tem a ver, pastor, com a noite especial que nós estamos? Sim. Porque até o altar do Mestre, até o altar de Jesus, ele ardia continuamente, todos os dias. E eu provo para você isso, que quando Jesus estava próximo a passar pelo o sacrilégio que passou, ele desejou cear com os seus discípulos. E as suas palavras naquele dia ou naquela noite foram essas: eu desejei muito estar aqui convosco. E quando ele estava ali com os seus discípulos, ele nos deixou algo como lei, como ensinamento, que nós jamais viéssemos esquecer daquilo que ele fez por nós. Que todas as vezes que nós viéssemos ceiar, comer do pão ou beber do cálice, nós pudéssemos lembrar daquilo que ele fez pelas nossas vidas. No entanto, ele olhou para o seu discípulo e disse: o meu desejo é tanto, que aqui é a última vez, até que nós possamos ceiar juntos lá na glória. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo compreender a profundidade da importância da gratidão a Deus mediante a Santa Ceia. É tão importante, irmão, que o apóstolo Paulo ele escreve também uma carta aos Coríntios, a sua primeira carta. Precisamente na leitura da ceia, no capítulo de número 11, ele diz que nós temos que ceiar com sabedoria. Porque os que não ceiam com sabedoria, irmão, eles estão o quê? Dormindo e doentes. Então quem dorme e quem está doente não está com seu altar aceso e nem tampouco consertado, mas o altar está quebrado. Então eu entendo que hoje, irmão, a maior gratidão que nós possamos expressar é a gente consertar o nosso altar. Porque se tiver altar quebrado nessa noite aqui, irmão, esse altar ele vai sair consertado. Você sabe por quê? O altar, ele é o símbolo da nossa vida. E ele precisa estar reparado para que nós possamos apresentar a Deus uma perfeita adoração e sacrifício. Porque, irmãos, não adianta sacrificar a Deus se não tiver com o altar consertado. Porque a Bíblia vai dizer que é sacrifício de tolo. É sacrifício vão. Então a primeira coisa que tem que ser feita é pegar as pedras que estão espalhadas e a gente consertar o nosso altar. E aí depois a gente pode sacrificar ao Senhor o nosso holocausto. Além do altar, no texto nós vemos uma simbologia do fogo e uma grande necessidade que esse fogo ele permaneça aceso. Por quê? Porque toda vez que nós vemos o fogo na Bíblia, nós estamos vendo o próprio Cristo. Porque quando Cristo se revelou para Elias, numa carruagem, era fogo. Quando Cristo se revelou para Moisés, numa planta, numa sarça, era fogo. Quando Cristo respondeu
o seu povo mediante 400 profetas, o que desceu do céu era fogo. Quando o povo estava andando em conformidade dos seus conceitos, lá no meio do deserto, aonde Deus mandou o povo para passar 40 dias, e o povo passa 40 anos, o que guiava o povo era fogo. Porque a presença de Deus, irmão, não é outra coisa, é fogo. E é fogo consumidor. A palavra fogo na Bíblia, ela vai simbolizar um elemento essencial nesse ritual que foi ensinado a Moisés, a Arão e a seus filhos por Deus, e que o fogo ele precisava arder continuamente. Primeiro, porque o fogo ele era a presença de Deus. E a gente já provou isso. Segundo, porque o fogo era a devoção, segundo o contexto, de uma vida devota e contínua diante de Deus, em que o fogo não poderia se apagar. Terceiro, é que o fogo, ele era o símbolo, e ele ainda é o símbolo da santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é provado e quem passa pelo fogo, assim como o ouro e assim como a prata, é o coração de todo homem que serve a Deus. Nós entendemos que o fogo, irmão, é a necessidade de uma expiação, ou seja, a necessidade de sacrificar continuamente na presença de Deus. E isso não pode faltar na vida do cristão. O fogo como presença de Deus não pode faltar. A Bíblia vai haver várias passagens que vão comparar, contextualizar a necessidade da presença de Deus. Uma vez que Davi falhou na sua caminhada, ele escreve um salmo de número 51 que diz: Senhor, tu pode tirar qualquer coisa da minha vida, menos a tua presença. Tu pode tirar qualquer coisa, Davi era rico, qualquer coisa, menos a tua presença. Agora, o povo de Israel estava caminhando com a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que houve um episódio em que os bois que levavam aquela arca tombou. E a arca foi caindo. E um homem, que não me falha a memória, chamado Uzá, muito bem, Uzá, foi tocar na arca. E ele foi consumido, fulminado, naquele momento. Por quê? Porque a arca, ela simbolizava o quê? Só uma pessoa que entendeu. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E nem todo mundo pode tocar na presença de Deus. Aí o texto vai, mais na frente vai dizer que um homem chamado Obed-Edom, e a Bíblia vai falar sobre ele, vai dizer que ele era um homem sincero, um homem íntegro, um homem que temia e que buscava a Deus. E que eu acredito e quero conjecturar que ele estava esperando um momento para alguém dizer: já que não dá para levar a presença de Deus agora, já que não dá para tirar a presença de Deus daqui, vamos deixar a presença de Deus na casa de Obed-Edom. Ei, irmão, eu quero dizer para você que o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que essa arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses. E a vida da sua família
e de Obed-Edom mudou para o resto de sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que até os seus bens foram abençoados. E a devoção contínua. O que é que quer dizer isso, pastor? É uma vida, irmão, de uma pessoa que ela tem convicção, ela tem certeza do Deus que ela serve. Que as coisas que acontecem ao seu redor não conseguem tirar a sua atenção, o seu foco do alvo que ela precisa atingir. E quando eu falo disso, eu estou falando das lutas, das perseguições, das tribulações, da fome, da sede, das pestes, do mal, das afrontas do nosso adversário, que muitas vezes tem parado a vida de muitos. Mas aquele que vive uma vida devota e contínua a Deus, aquele que persevera, aquele que continua, aquele que segue em frente, aquele que quando cai, mesmo que caído, se levanta, aquele que não entrega os pontos, aquele que não volta atrás, aquele que não nega, aquele que permanece, aquele que subsiste, esse sim vive uma vida devota, contínua diante de Deus. A santidade tem a ver com isso? Diga, tem. Porque sem santidade, irmão, ninguém verá a Deus. É impossível agradar a Deus se não houver santidade. E a necessidade de uma expiação é a necessidade de uma vida na obra de Deus. Porque o Senhor, Ele não te chamou para você ficar sentado nessa cadeira. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou sabendo que você tem uma capacidade de fazer algo para o seu reino. E que mesmo que você sinta-se incapaz, Ele deixou o seu Espírito para lhe ajudar nas suas fraquezas. Mas, pastor, o sacrifício do holocausto era pelo erro, sim. O sacrifício era pelo erro. E é esse erro que simboliza as nossas fraquezas e a nossa necessidade de se purificar e de se arrepender. O erro aqui significa a necessidade de se purificar e de se arrepender. Vou correr. As cinzas do altar eram usadas como o próprio símbolo do arrependimento. Por quê? Porque quando se arrepende, irmão, deixa. Porque não adianta dizer que se arrependeu se continua fazendo a mesma coisa. Deus está falando. Não adianta dizer que se arrependeu se continua fazendo a mesma coisa. O arrependimento, ele vem, ele é diferente do remorso. Pastor, me explica o que é remorso. É o que Judas sentiu. Judas sentiu remorso pela covardia que ele tinha feito com Jesus. O remorso é você estar com a cara diante do pecado e você saber que é errado e você cometer e você se fazer de coitadinho e quando for amanhã você fazer a mesma coisa. Está me compreendendo, irmão? Então as cinzas precisavam ser tiradas. No versículo de número 10, a parte B, diz que levantará a cinza, ou pegará, apanhará, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar.
e porá junto ao altar. O que me chamou mais a atenção, versículo 10. Depois, despirá ou tirará as vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar, na minha Bíblia tem limpo, mas em outras versões, um lugar preparado, exclusivo, certo? Então, chegou um momento, igreja, e que nem disse João, e agora que nós precisamos tirar todas as cinzas do nosso altar e a gente levar para fora, para fora, para fora do arraial. Por quê, irmão? As irmãs que varrem casa aqui, né? Sabe muito bem quando você consegue juntar aquele pouquinho de poeira, né? Ali é como se fosse a cinza. E o sacerdote, ele foi ordenado a tirar aquilo dali. Você não tira aquela sujeira de dentro da sua casa e bota para fora? Sim ou não? Sim. Só que tem gente pegando aquela sujeira e botando para debaixo do tapete. E aí não adianta nada. Não adianta nada. O Senhor falou isso com o povo de Israel. Se vocês saíram do Egito, Deus está falando. Se você já saiu de lá, se você já deixou de comer o que tinha lá, de participar com o que tinha lá, de vestir o que tinha lá, de ser como os que estão lá, então o que é que você ainda quer se metendo com aqueles que estão lá? Fazendo as coisas que eles fazem, andando onde eles andam. Não tem nada a ver, irmão. Aí o que foi que o povo fez? Trouxe as iguarias e enterrou. Ei, irmão, enquanto essa cinza estiver dentro do arraial, Deus não opera. Porque enquanto a cinza estiver dentro do arraial, então a mentira está dentro do arraial. O anátema está dentro do arraial. E aonde tem anátema, aonde tem mentira, Deus não opera. E a lenha, pastor? A lenha, na sua simbologia, ela é comparada como o combustível que o sacerdote precisava colocar. Versículo 12 diz que o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá. Para que o sacerdote permanecesse com o fogo aceso do seu altar, ele precisava colocar lenha continuamente. A Bíblia vai dizer, nele cada manhã e sobre ele, em ordem, o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, o versículo 13 vai se cumprir. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, eu termino a minha fala dizendo que há uma grande necessidade. Que se nós quisermos ver ainda fogo no altar, se nós quisermos ser gratos a Deus em nossas oferendas, naquilo que nós oferecemos, se nós quisermos manifestar gratidão a Deus naquilo que nós temos para apresentar, o fogo do nosso altar, ele deve permanecer aceso. E isso, irmão, é tão necessário que alguns sacerdotes esqueciam de acender as luzes do altar. Eli foi um. E por ele fazer isso, irmão, houve consequência. A destruição entrou dentro da sua casa. Por quê? Porque deixou as luzes do altar se apagarem. Não deixe, irmão. Não deixe o teu fogo se apagar. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus.
Eu quero chamar aqui os oficiais